Retornamos, vamos avançar para a próxima questão. Próxima questão na sua tela, questão de número 10. Abigail, depois de iniciado o parto caseiro, mas antes de completá-lo, sob a influência do estado puerperal, mata o próprio filho. Abigail praticou o crime de autoaborto. Questão errada, né? Nós temos aqui o delito de infanticídio. O artigo 123, ele descreve matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após o parto. Nós temos aqui durante o parto eu tenho o nascente. E logo após o parto eu tenho aqui o neonato. É importante porque o infanticídio trata-se de um crime próprio. Na verdade, é um homicídio especializado. E a informação importante ainda é porque essa conduta prevista no artigo 123 é uma conduta dolosa. É uma conduta dolosa. Aqui comigo. Então, se a questão menciona que a Tícia, sob influência do estado puerperal, pegou o filho recém-nascido para amamentar e por inobservância do dever jurídico de cuidado, deixou aquela criança cair ao chão, provocando a morte daquela criança, daquele recém-nascido, não há que se falar em infanticídio. Eu tenho a influência do estado puerperal, sim, mas a conduta é culposa. Eu tenho um homicídio culposo. É possível o reconhecimento lá do perdão judicial, mas não há que se falar em infanticídio. Está dando para entender? A conduta é culposa, ainda que a mãe venha se encontrar sob a influência do estado puerperal. Cuidado com essa pegadinha de prova. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Importante, a conduta é dolosa. Importante ainda é que o Código Penal ele não leva em consideração o denominado infanticídio honoris causa. A mãe que mata o próprio filho para ocultar a desonra. Mata o filho para ocultar a desonra. Tá? Não há que se falar em reconhecimento de infanticídio. Nós temos aí um homicídio. Inclusive homicídio doloso. Ok? Agora, o estado puerperal é elementar do delito. E, portanto, em concurso de pessoas é comunicável com o autor partícipe, devendo este responder pelo mesmo delito. Essa é a doutrina majoritária, inclusive defendida pelo professor Gilabert, aqui comigo. Então, muito embora seja uma condição pessoal da autora, né? Esse estado puerperal, mas é possível a comunicabilidade a uma pessoa que não esteja nessa condição. Deu para entender? Ou seja, se a Mévia se encontra sob a influência do estado puerperal e deseja matar o próprio filho e é ajudada pela Paula, que não se encontra nesse estado, a Paula vai responder como partícipe desse delito do infanticídio. Deu para entender? É a corrente majoritária. Inclusive, Nelson Gria, antes mesmo de seguir para outro plano, ele mudou o entendimento dele, entendendo pela possibilidade dessa comunicabilidade, dessa condição, por se tratar de uma elementar do delito. E o professor Bruno Gilabert também segue essa concepção, entendendo que há possibilidade de concurso de pessoas quando se trata de infanticídio. Deu para entender? Ou seja, entendendo pela coautoria, ainda que a outra pessoa não se venha a se encontrar nessa condição, ou seja, sob a influência do estado puerperal. Vem comigo na telona. Importante, então, né, essa possibilidade. Então, o próprio professor Bruno Gilabert, ele menciona: ocorrerá infanticídio quando a morte da criança guardar relação causal com o estado puerperal. Se a morte não foi determinada pela perturbação psíquica, mesmo havendo a influência do estado puerperal, o crime será de homicídio. O que ele quer dizer aqui? Ele está falando o seguinte: a mulher se encontra
sob a influência do estado puerperal, sim, mas ela tem uma patologia mental. Ainda que ela venha se encontrar sob a influência do estado puerperal, mas ela tem uma patologia mental pré-existente. O crime ocorreu em decorrência de uma patologia mental. Deu para entender? E aí, é claro, professor, aí vamos supor que adotou um conceito bipartido, né? Crime é fato típico e antijurídico. Teria crime. Entenderam ou não? Essa questão de culpabilidade seria analisada fora da estrutura do crime. É claro que eu estou aqui analisando um conceito bipartido que é adotado aqui no Brasil. A gente já discutiu isso lá em parte geral. Ok? Ou uma questão vamos supor que seja semi-imputável. Tinha uma certa capacidade, entendeu? O caráter do fato determinado de acordo nesse entendimento. E nós teríamos o crime e a possibilidade de causa de diminuição. Isso é discutido depois, entendeu? Mas é o que ele menciona aqui. Ele fala o seguinte, olha, a morte tem que decorrer da influência do estado puerperal. Deu para entender? O simples fato da pessoa se encontrar no estado puerperal, sob influência do estado puerperal, por si só, não induz a figura do infanticídio. Vem comigo na tela. Importante, então, esse posicionamento do professor Bruno Gelabert. Tem mais posicionamento do professor Bruno Gelabert aqui. O curso é específico para delegado do Rio de Janeiro, né? Essa parte aqui eu joguei duro, né? Veja, e o próprio professor Gelabert, ele coloca aqui, caso a mãe tenha a intenção, ao abandonar o recém-nascido, de matar a criança, veja bem, agindo sob influência do estado puerperal, olha, agindo sob influência do estado puerperal, logo após o parto, haverá o crime de infanticídio. Ainda que essa mãe venha abandonar a criança com a intenção de matá-la, mas ela está agindo sob influência do estado puerperal. Então, vai responder pelo infanticídio e não pelo abandono de recém-nascido. Ok? Importante ainda que o infanticídio ele pode ser cometido por um ato omissivo. Professor, aquela mãe sob influência do estado puerperal que dolosamente, o infanticídio é um crime doloso, deixa de amamentar o neonato. Ok? Então, pode decorrer de uma conduta omissiva também. Aqui a mãe ela tem o dever, aqui de amamentar, né? O dever jurídico aí de amamentar. E eu posso ter ainda infanticídio em contexto de erro contra a pessoa, que aqui o jogo é pesado. Aqui comigo. Aqui comigo. A mãe se encontra sob influência do estado puerperal. Na maternidade. Isso. E ela acaba pegando o filho de outra, hein? Supondo que aquela criança fosse seu filho. Deu para entender? Há um erro quanto à pessoa. E nós já sabemos que a teoria adotada é a teoria da equivalência em relação ao erro quanto à pessoa. Vou considerar as qualidades da vítima que eu queria atingir. E ela pega essa criança e joga pela janela. Ela está aí, veja, sob a influência do estado puerperal. Ainda que não seja o próprio filho, eu teria aí o infanticídio. Considerar as qualidades da vítima que ela queria atingir, ou seja, o próprio filho, né? E nós falávamos sobre isso acerca da teoria do erro. E essa teoria da equivalência, ela homenageia o finalismo, que a finalidade era o próprio filho. Essa era a finalidade da conduta. Então, se ela pegou uma outra, se a conduta recaiu em uma outra pessoa, eu tenho que considerar as qualidades da vítima que eu queria atingir. Beleza? Então é importante a teoria da equivalência, homenageando o finalismo. Vem comigo na tela. Então é importante, né? A gente trabalhou aqui essa questão. Vamos então para a questão de número 11. Deu o gabarito aqui? Joguei pesado? Joguei. Isso, vamos para a questão de número 11. No que toca ao delito de aborto, e seus permissivos legais, é correto afirmar que é excepcionalmente admissível na legislação pátria, no caso de aborto eugênico ou aborto humanitário piedoso. No que toca o delito de aborto e seus princípios legais, é correto afirmar que é excepcionalmente admissível. Não, aí a questão aqui está errada. A questão está errada. Aborto eugênico e aborto humanitário. Bem, em relação ao aborto humanitário ou piedoso, ok. Agora, aborto eugênico não. O aborto eugênico é aquele aborto, né, que decorre
né, do reconhecimento de uma má formação física do feto, esse aborto aqui configura crime, né? Configura crime. Configura crime. Ok? Não estou aqui falando de anencefalia, a gente vai abordar aqui. Tá, então o aborto eugênico configura crime. É a interrupção da gravidez feita nos casos em que há suspeita de que a criança possa vir a nascer com defeitos físicos, defeitos mentais ou anomalias, né, implicando aí uma técnica artificial de seleção de seres humanos. Ok? Então cuidado com o aborto eugênico. Tá? O aborto honoris causa configura crime, a gente já tinha analisado isso. Não, analisamos lá no infanticídio honoris causa, né? Aqui nós temos o aborto honoris causa também. A mãe mata o feto para esconder a desonra. Professor, como seria isso? Aqui comigo. Aquela mãe que ficou grávida e ninguém mora em uma região no interior de uma determinada cidade. E ela ficou grávida. Só que ela ficou grávida de uma pessoa que desapareceu, então ela, para esconder a desonra, né? Porque, veja, ela teria um filho sem um pai presente. No interior tem muito isso, né? Então ela vai e acaba matando o próprio filho. É o aborto honoris causa. Configura aborto, é crime, ok? Não há que se falar em excludente de ilicitude aí não, hein? Ok? Vem comigo na tela. Importante aí o aborto honoris causa. E também configura crime o denominado aborto social, econômico miserável. Aquela mãe que mata o feto porque está numa situação de miserabilidade. Configura crime também. Não há que se falar em exclusão de ilicitude e, para se falar a verdade, até mesmo de culpabilidade. Não há que se falar. Eu acho difícil um juiz reconhecer inegibilidade contra adversa como uma causa supralegal numa situação dessa aqui. Por quê? Porque ela poderia, né, ter a criança e submeter essa criança à adoção, né, dar em adoção. Isso. E aí nós temos aqui as situações legais, são as hipóteses legais em que o aborto é permitido. Agora, é permitido de forma excepcional, quando praticado pelo médico. Eu tenho aqui no inciso 1, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. É o chamado aborto necessário, que pode aparecer na sua prova assim, ó, terapêutico. Aborto necessário ou terapêutico. Está no inciso 1 do 128. Agora, eu também tenho uma outra possibilidade de aborto, que é aquele aborto praticado em que a gestante, né, ela se encontra com uma gravidez decorrente, resultante de estupro. É o chamado aborto humanitário, sentimental, ético-piedoso. Esse é possível. Aqui na questão, aborto humanitário ou piedoso, ok, esse é o que é possível. O que não é possível é esse aqui, ó, é o aborto eugênico. Por isso que a questão está errada. Ok? Porque o aborto eugênico configura crime. É esse aqui que nós analisamos, jogando pesado. Então, no inciso 2, é possível o aborto humanitário, sentimental, ético ou piedoso, praticado pelo médico, que é aquele aborto que quando eu tenho aí uma gravidez decorrente de estupro, é possível. Agora aqui eu tenho um detalhe que eu tenho que te alertar. Por quê? Porque há necessidade do prévio consentimento da gestante, ou quando incapaz, do representante legal. E uma outra informação importante, nessas hipóteses de aborto permitido, não há necessidade de autorização judicial. Professor, inclusive esse aí, que é o aborto praticado quando a gravidez é resultante de estupro, exato, não há necessidade de autorização judicial. Não só nessas hipóteses legais, como também nas hipóteses jurisprudenciais. Porque eu tenho hipóteses jurisprudenciais de permissibilidade do aborto. O STF entende que é possível o aborto em contexto de anencefalia. Permite a antecipação terapêutica do parto. E é importante porque aqui também não há necessidade de autorização judicial. Eu tenho uma outra decisão do STF que ainda não é pacífica, permitindo a interrupção da gravidez no primeiro trimestre de gestação.
Essa decisão é uma decisão de primeira turma. Aqui também não há necessidade, né, de autorização judicial. Aqui comigo, essa interrupção da gravidez até o primeiro trimestre, né, de gestação, é uma decisão que ainda uma decisão que está sendo discutida ainda. Não está pacificado esse entendimento no STF, não. Então é importante, me parece que se o examinador cobrar, ele vai cobrar da anencefalia. Essa questão ainda está sendo discutida no STF até o primeiro trimestre da gravidez. Por quê? Porque aqui não tem qualquer contexto de anencefalia, não tem o feto é um feto normal. Deu para entender? Então, uma decisão meio que polêmica, me parece, salvo engano, foi inclusive do ministro Barroso. Então, é uma decisão que está sendo discutida aí. Vem comigo na telona ainda. Vem comigo na telona. Tá? Importante ainda que o Código Penal ele não prevê o crime de aborto culposo. Ok? Se a conduta é culposa, não há que se falar no delito de aborto. Informação importante, inclusive nós temos um posicionamento aqui do professor Bruno Gilaberti, em relação à contravenção penal da conduta de anunciar substâncias abortivas. Veja que o professor Bruno Gilaberti fazendo um comentário acerca do artigo 20 da Lei de Contravenções Penais. Então ele menciona que se a sugestão para o emprego do meio abortivo é pessoal, ou seja, se visa a pessoa determinada, o sujeito pode ser partícipe do aborto decorrente de dolo eventual do uso do meio apregoado e não responde pela contravenção penal. Então, aqui comigo, eu tenho ali a contravenção penal. É a conduta daquela pessoa que anuncia uma substância abortiva. Vamos supor que isso está lá anunciando Citotec para aborto, ok? Mas ele não direciona esse anúncio para uma pessoa determinada. Aí é a contravenção do 20. Agora, se a Mévia quer abortar e ele anuncia para a Mévia que o Citotec serve para o abortamento, e a Mévia adquire aquele remédio e pratica o aborto, ele será partícipe do autoaborto junto com a Mévia. Deu para entender? Essa é a concepção do professor Bruno Gilaberti. Vem comigo na telona, né? Vem comigo na telona. Beleza, vamos então avançar para a questão de número 12, né? Vamos para a questão de número 12. Então, a questão de número 11, né? Joguei pesado aqui. Joguei. Isso, vamos para a questão de número 12. Ana, após realizar exame médico, descobriu estar grávida. Estando convicta de que a gravidez se deu em decorrência da prática de relação sexual extraconjugal, que manteve com Pedro, ó o Pedrão aí, seu colega de faculdade, e temendo por seu matrimônio, decidiu por si só que queria praticar um aborto. Ok. A jovem comunicou a Pedro que estava grávida e pretendia realizar um aborto em uma clínica clandestina. Ok. Pedro, por sua vez, procurou Robson, colega que cursava medicina, e o convenceu a praticar o aborto em Ana. Assim, alguns dias depois de combinar com Pedro, Robson encontrou Ana e realizou o procedimento de aborto. Sobre a questão apresentada, é correto afirmar que Ana se amolda ao crime previsto no artigo 124, primeira parte do Código Penal, autoaborto. 124, mas na verdade é o aborto consentido, né? Consentir para o aborto, ok? Então não seria bem autoaborto não, seria consentir para o aborto, mas vamos lá. Robson, por sua vez, tem sua conduta subsumida ao crime previsto no artigo 126 do Código Penal, aborto provocado por terceiro com consentimento, que é cadê aqui? Ok, 126, até aí. Tá. Já Pedro responderá como partícipe do crime de Ana. Errado. Porque Pedro ele é partícipe do 126 junto com Robson. E a Ana vai responder no 124, mas na figura do aborto, ela vai responder a figura do aborto consentido, ok? Então, Ana, 124, aborto consentido.
que é que porque o 124 menciona provocar aborto em si mesmo, aqui seria o autoaborto. Se ela tivesse provocado nela mesma, mas ela consentiu. Então ela vai responder no 124, mas aqui, ó, nessa figura. Ou consentir que outro lhe provoque. É o aborto consentido. Ok? O Pedro, ele é partícipe do Robson. Porque se ele convencer o Robson a praticar o aborto, o Robson vai figurar como autor e ele participe no 126. Que é o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Deu para entender? Esse 124 aqui, ó, trata-se de um crime de mão própria, tá? E esse 124, que é provocar o aborto em si mesma, que é o autoaborto, ok? Ou consentir que outro lhe provoque. É importante porque é um crime de mão própria, então só pode ser autora a Ana, ok? Não há que se falar em coautoria, somente ela pode ser autora, mas admite participação. Então, é importante porque, aqui comigo, se o Tício, vamos supor, Ana e o Tício, aí eles são namorados. Aí a Ana fala para o Tício que está grávida. Aí ela fala, olha, eu quero abortar. Aí o Tício vai lá, compra lá uma substância abortiva, né, o Citotec, por exemplo, e dá para a Ana. E a Ana que acaba ingerindo aquele remédio, aquela substância abortiva, e aí provocando o aborto. O Tício não vai responder no 126. Cuidado com isso. Porque você pega o exemplo, o homem e a mulher, o homem no 126, a mulher no 124. Você vai errar, isso é básico. Isso é ausência de técnica total. Você tem que analisar se ele pratica atos acessórios em relação à conduta principal. Ou se ele pratica ato de execução. Deu para entender? Se ele entrega essa substância à Ana e ela acaba ingerindo a substância, ela está praticando atos executórios, ela vai responder no autoaborto e ele participa do autoaborto junto com ela. Ele não vai responder no 126. Professor, mas por que ele não responde no 126? Porque o 126 demanda atos de execução. Como assim, professor? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Olha o que o 126 menciona aqui, ó. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Provocar atos de execução. Então, se ele entrega o Citotec, um exemplo, aqui eu estou utilizando aqui o Citotec, que é uma substância, todo mundo sabe que é abortiva, né? Se ele entrega para ela e ela acaba ingerindo, ele é partícipe junto com ela, porque não é ele que está provocando, ela que está provocando. Então, ele é partícipe da conduta da Ana no autoaborto. Deu para entender? Importante, né? Então, veja, não admite coautoria, mas admite participação. Tício entrega substância abortiva para Mévia. E aqui eu dei exemplo agora, aqui eu botei Mévia, né? Mas enfim. Tício entrega substância abortiva para que Mévia venha ingerir e praticar o aborto. Tício figura como partícipe do autoaborto. Não joga o Tício no 126, filho. Ele não está praticando condutas, atos de execução aqui. Deu para entender isso? E nós temos aqui no 125 o aborto provocado por terceiro. É aquele provocar aborto sem o consentimento da gestante. É o aborto provocado por terceiro sem consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos. Agora, e aí, na questão, nós temos um aborto provocado com o consentimento da gestante. É o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Artigo 126. É um crime, inclusive, em concurso necessário. Agora aqui, ó, provocar aborto com o consentimento da gestante, admite tanto a coautoria como a participação. Aqui, ó, se o Robson tivesse ajudado aqui o Robson, não, o Pedro, se o Pedro tivesse ajudado o Robson praticando atos de execução, ele seria coautor, junto com o Robson aqui. Ok? E não partícipe. Beleza? Tranquilo. E aqui o parágrafo único é importante porque se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, vai responder lá nas penas do aborto sem o consentimento.
Aborto sem consentimento aqui nas penas do 125. Ok? Então, se a gestante não é maior de 14 anos, mas ela consentiu, é como se ela não tivesse consentido. Se a gestante é alienada ou débil mental e ela consentiu, é como se ela não tivesse consentido. Ou se o consentimento é obtido mediante fraude, ou seja, tem uma pessoa que ela tem a capacidade de discernimento, mas o consentimento foi obtido mediante fraude, ou grave ameaça ou violência, também é um consentimento que não é válido, vai responder no 125, seria um aborto sem o consentimento da gestante. Ok? Então, aborto, grande probabilidade de cair na sua prova. Aqui nós vamos analisar alguns casos específicos, que são casos importantes. Inclusive, nós temos um posicionamento aqui do professor Bruno Gelabert, que segue a doutrina majoritária, inclusive, eu vou abordar aqui embaixo. Tá, vamos então para analisar o primeiro contexto aqui. Eu tenho tentativa de aborto, que o jogo aqui é pesado, sai do básico. Eu tenho tentativa de aborto, mas a expulsão do feto com vida e novos atos para ceifar a vida do nascente. Então aqui comigo. Vamos lá então. A mãe tenta abortar, não consegue. A criança nasce com vida, depois ela vai lá e mata a criança. Ok? Ok. Isso. Eu tenho tentativa de aborto e homicídio em concurso material de crimes. Deu para entender isso? Professor, calma. Se ela se encontra num estado puerperal, sob a influência do estado puerperal, teria, depois, né, que a criança nasceu, ela está ali no estado puerperal, aí eu teria tentativa de aborto mais infanticídio em concurso material de crimes. Deu para entender? Então, se liga nessa informação. Vem comigo na tela. Então, eu teria aí... Tá, e o exemplo que eu falei, né? Se essa mãe estivesse aí influenciada pelo estado puerperal, aí você teria tentativa de aborto mais infanticídio. Agora, vamos supor que essa mãe não está influenciada pelo estado puerperal, sob influência do estado puerperal, então ela tenta abortar, não consegue, e depois da expulsão do feto, o feto nasce com vida, ela vai e promove novos atos no sentido de ceifar a vida daquele nascente. Aí eu tenho essa mãe, né, respondendo pelo aborto tentado mais homicídio, que pode ser tentado ou consumado, dependendo se a criança, se o resultado não ocorrer por circunstâncias alheias à vontade dela, ok? Ou se o resultado ocorrer, ela vai responder pelo homicídio consumado, aqui em concurso material de crimes. Manobras abortivas, mais a expulsão do feto com vida e morte posterior em decorrência das citadas manobras. Aqui comigo. A mãe, ela desferiu diversos golpes na barriga para matar o feto, só que aquela criança nasceu. Posteriormente, a criança morreu. Eu tenho dois posicionamentos. Eu tenho um primeiro posicionamento, inclusive é do STJ. Um posicionamento muito questionável. Tem uma decisão do STJ nesse sentido. Entendendo pela prática de homicídio, que foge das raias de uma lógica dogmática. Por quê? Porque, veja, tempo do crime, no momento da ação ou omissão, teoria da atividade. Então, quando a mãe praticou os atos de execução, a criança estava no ventre. Então, só posso pensar em aborto, ainda que a criança tenha nascido com vida e morrido posteriormente. Deu para entender? Esse, inclusive, é o posicionamento do professor Bruno Gelabert, que entende que deve se considerar o momento da ação. Deu para entender? Agora é muito interessante, né? Porque, vamos supor, aí você tem uma mãe grávida, e ela desferiu, né, diversos golpes na barriga. A criança nasceu. 6 anos depois, a criança morreu. E o laudo cadavérico identificou que a criança morreu em decorrência das lesões que ela sofreu quando estava no ventre ainda. Pela concepção da doutrina, inclusive do professor Bruno Gelabert, nós temos aborto. Deu para entender? Agora pelo STJ, o STJ já entende por homicídio. Então tem essa pegada aí violenta aí. Beleza? Vem comigo na tela. Importante, né? Importante essa pegada aí. Tá? E outra informação importante. Tentativa de aborto, tentativa de suicídio, né?
resultando aborto. Qual é a corrente majoritária? A mãe deve responder por aborto consumado ou tentado. Tentado no último caso, quando da tentativa o aborto não ocorra. Deu para entender? Ou seja, a mãe tentou se suicidar. Ok. Ocorreu. Aí ela, veja, tentou se suicidar. Sim, mas o resultado não ocorreu. Mas a criança acabou morrendo. O feto acabou morrendo. Então ela vai responder por aborto consumado. Ou a mãe tentou se suicidar. Tentou. Ela não morreu e a criança também não morreu. Então ela vai responder por aborto tentado. Deu para entender? E aqui você tem uma discussão porque uma parte da doutrina entende que essa mãe não deveria responder aqui comigo. Por quê? Porque nós temos aí o princípio da não punição da autolesão. Ela tentou se suicidar. Ela queria provocar uma autolesão em si própria. Entendeu? Ainda que tenha uma repercussão de matar um feto que estava no seu ventre. Então essa corrente entende que ela não deveria responder. Mas a corrente, me parece a majoritária, entende que responde. Né? Se ela tentou se suicidar e a criança não morreu, vai responder aí pela... Se tentou se suicidar, a criança morreu ou não morreu, pode responder pelo aborto consumado ou aborto tentado. Agora foge um pouco, né, das raias do razoável, porque uma pessoa que tenta se suicidar vai aplicar uma pena a uma pessoa? Qual seria a necessidade de uma pena, uma situação que uma pessoa que já está abrindo mão da própria vida? Dá uma discussão, né? Me parece que o mais lógico aí é um tratamento, né, de saúde. Uma pena aí não vai cumprir suas finalidades, né? Olha o Roxinha aí trabalhando, né, com essas concepções. Vem comigo na tela, vem comigo na tela, vem comigo na tela. E aí, o aborto, que aqui a pegada sai do básico, sai do básico. Tá? Porque agora eu tenho uma mãe que está grávida e aí tem gêmeos. E aí? Então veja que se um agente, o Tício, aqui comigo, o Tício, ele com a intenção de praticar o aborto, ele tem a intenção de praticar o aborto. Veja bem. E ele dá um soco na barriga da Mévia, só que ele acha que tem apenas uma criança, quando na verdade são duas crianças, ele vai responder apenas por um delito de aborto e não por dois. Deu para entender? Porque a doutrina majoritária entende que tem que entrar na esfera de conhecimento dele que a gravidez é de gêmeos. Deu para entender? Vem comigo na tela, tá? Vem comigo na tela. Então é importante, né? Que seria crime único. Agora, caso não tenha crime único, caso ele não tenha conhecimento da gravidez de gêmeos. E concurso formal impróprio, caso tenha conhecimento da gravidez de gêmeos. Entendeu? Aí ele teria uma conduta com a pluralidade de resultados. Ok, então, ok. E aqui, posicionamento do professor Bruno Gilabert. Vamos lá. Então, se o agente teve, né? Se o agente teve a intenção de matar a gestante, desejando ou assumindo o risco de produzir o aborto, verificar-se-á o concurso formal impróprio entre o artigo 125 e o crime de homicídio. Então, veja, o agente sabe que a vítima está grávida e ele tem a intenção de matar a vítima. Ele assume o risco de provocar o aborto também, sem o consentimento. Deu para entender? Então vai responder por homicídio e pelo aborto. Ok? O aborto entra aqui na esfera do dolo eventual. Agora, na lesão corporal, e posicionamento importante dele também. Olha o que ele menciona. Entendemos absorvidas lesões corporais leves direcionadas à prática abortiva. Ele entende que se o agente, para praticar o aborto,
em uma determinada gestante, ele provoca lesões corporais leves, essas lesões corporais leves aqui são absorvidas pelo aborto. Ok? Lesões corporais leves. Por quê? Porque em relação às lesões corporais graves e gravíssimas, ele tem outro entendimento. Para ele, se as manobras resultam em lesões corporais graves ou gravíssimas, ele entende, claro, de forma dolosa, né? Ele entende que o agente deve responder pelo aborto e concurso formal imperfeito em relação às lesões corporais qualificadas, tá? De forma voluntária. Ok? Importante. Outra informação importante, professor Bruno Gilabert. O concurso será material no caso de a gestante que realiza a falsa comunicação de um crime de estupro e consente que um médico lhe interrompa a gestação. Não havendo responsabilidade do médico, porque estaríamos aqui diante de um erro de tipo permissivo. Professor, tem como jogar essa explicação do professor Bruno Gilabert na Zuc Didática? Tem, filho. Vem cá. Eu tenho a média. Isso, professor. Agora sim que eu entendo, sabe? Eu gosto quando você joga na Zuc Didática, porque dá uma clareada aí. Beleza. Eu tenho a Mévia e a Mévia se encontra grávida. Não. Sim. Mévia se encontra grávida. Isso. E aí ela chega lá no médico e diz o seguinte. Ela chega lá na clínica, né? E fala o seguinte. Fala para o médico. Minha mãe falava assim, vou te levar lá no médico. Ela chega a uma clínica, fala, né? Minha mãe tá viva, graças a Deus. A minha mãezinha. Ela chega a uma clínica e fala para o médico que a gravidez é decorrente de estupro. E aí, o médico, induzido a erro, pratica manobras, né, durante o procedimento cirúrgico, é claro, pratica manobras com a intenção de interromper aquela gravidez, ok? Só que aquela gravidez não é decorrente de estupro, ela mentiu para o médico. Deu para entender? E eu digo mais, ainda apresentou uma ocorrência policial para robustecer a sua fala perante o médico, né? Robustecendo aquele erro. O médico, diante de uma ocorrência policial, está falando que está grávida, ok, vou aqui proceder, né? Um procedimento cirúrgico para a interrupção dessa gravidez. E o médico assim acaba procedendo, pratica o aborto. Essa Mévia Tícia, não sei qual nome que eu utilizei, vou utilizar Mévia, é isso. Ela vai responder por 2 crimes. Vai responder pela falsa comunicação, porque acabou desencadeando o registro de uma ocorrência policial. E além disso, ela vai responder pelo autoaborto. Como assim, professor? O médico figurou como um mero instrumento na mão dela. É como se ela estivesse desferindo golpes na própria barriga, entendeu ou não? O médico é um instrumento. Então ela vai responder por autoaborto. E o médico? O médico não irá responder penalmente. Por quê? Porque está em erro. E no contexto que eu te apresentei, é um erro de tipo invencível. Exclusão do dolo e da culpa, como os Zaffaroni mencionam. O erro de tipo é a face ou cara negativa do dolo. Sendo o erro de tipo invencível, o dolo é sempre... O dolo e a culpa, né? Nós temos exclusão do dolo e a culpa. Sendo erro de tipo vencível, exclusão do dolo, permite a punição a título de culpa. E o professor Eugênio Zaffaroni chama o erro de tipo de cara negativa do dolo. Por quê? Porque o dolo sempre é negativa, seja um erro de tipo vencível ou invencível. Cara negativa do dolo. Volta pra cá. Joguei pesado, né? Já trabalhamos aqui essa questão lá na parte geral, estamos jogando pesado. Nesse caso, é um erro de tipo invencível. Professor, mas se esse erro de tipo fosse vencível? Ela chegasse lá sem ocorrência policial nenhuma, com uma conversa mais ou menos, e o médico foi lá e praticou o aborto. Ainda teria ela respondendo como
autora do autoaborto. O médico continua sendo instrumento, mas o médico está em erro de tipo vencível. Aí ele vai responder, né, professor? Peraí, tem a previsão de aborto culposo? Ih, não tem. Então também o médico não irá responder. Deu para entender isso? Se liga. Então, tanto em relação à vítima que chega com uma conversa que é vítima de estupro para um médico, e esse erro de tipo seja um erro de tipo invencível ou vencível, o médico não responde. Por quê? Porque sendo um erro de tipo invencível, exclusão do dolo e da culpa. Sendo um erro de tipo vencível, exclui o dolo, responde a título de culpa, mas eu não tenho a previsão de aborto culposo. Deu para entender isso? Então ela sempre vai responder pelo autoaborto. Se ligou nisso? E o médico é mero instrumento nas mãos dessa gestante. Se ligou? Vem comigo na telona, né? Aí sim, professor. Aí sim, agora eu entendi. Nesse caso aqui, professor, ela registrou lá uma ocorrência policial, né? Isso. Falsa comunicação de crime, né? Vai responder falsa comunicação de crime e, além disso, ela vai responder pelo aborto, né? Autoaborto, lá no 124. E o médico está agindo em erro. Seja um erro de tipo vencível ou invencível, ele não vai responder. E aqui eu já falei aqui acerca dos fundamentos. E nós, tá, professor, mas aqui eu teria o quê? Uma autoria imediata, né? É isso, ela utilizando o médico como instrumento. Autoria imediata para a prática do autoaborto. Deu para entender? É isso aí, então. A questão de número 13, né? Vamos avançar então para a questão de número 13. A pegada é essa. Vamos avançando para a questão de número 13. Essa questão de número 13 é interessante, né? Vamos avançar aqui. O delito de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Vamos ler de novo. No delito de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, o agente deverá responder pela forma qualificada do delito, ainda que a vítima seja menor de 14 anos. Questão errada. Questão errada. Em relação à lesão corporal grave, nós vamos analisar aqui. Em relação à lesão corporal gravíssima, não. O próprio Código Penal já menciona que o agente vai responder por lesão corporal gravíssima, se a vítima é menor de 14 anos. E outras situações aqui também que a gente vai analisar. Nós temos uma modificação no 122. Eu chamo a sua atenção porque o delito é de participação em suicídio ou automutilação. E se eu estou falando de participação, eu tenho aqui o induzimento, a instigação, o auxílio a suicídio. O delito não é o delito de suicídio, porque suicídio ou até mesmo a automutilação não configura crime. Temos aí o princípio da alteridade, não se pune a autolesão. Então a participação ela pode ser moral, induzimento, instigação, ou pode ser uma participação material, auxílio. É importante porque não constitui constrangimento ilegal a coação exercida para impedir o suicídio. Não há que se falar no delito de constrangimento ilegal previsto lá no artigo 146. Suicídio, que é o ato de ceifar a própria vida, olha o nome, né? Quais são os nomes que podem receber aí o suicídio? Autocídio ou autoquiria. Também é chamado de autocídio ou autoquiria. Deu para entender? Vamos lá então. Nova redação do artigo 122, que incluiu aqui a automutilação. Olha, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. É importante, aqui comigo, o professor Gilabert já entendia, antes da alteração do 122, ele entendia que o delito de participação em suicídio era um delito formal. Professor, mas tinha lá a questão que o delito só poderia se configurar se ocorresse a lesão grave ou morte da vítima. Sim, mas ele entendia que a lesão corporal grave ou a morte da vítima era apenas uma questão de punibilidade. Ou seja, para se punir o delito, necessariamente teria que ser verificada ou materializada a lesão grave ou a morte da vítima. Ele já entendia que era formal, né? Claro, diferente da doutrina esmagadora,
que entendia que o delito não era um delito formal, e sim um delito material, porque teria que ter a lesão corporal grave ou a morte da vítima, e eu concordo com isso, né? Com a doutrina majoritária, mas ele já tinha esse entendimento. Bem, agora a doutrina majoritária entende que, quando se fala lá do 122, no caput especificamente, nós temos um delito formal, que não há necessidade da ocorrência de lesão corporal grave ou da morte. Nós temos uma alteração, ainda que venha ocorrer uma lesão corporal leve, ou até mesmo não venha ocorrer qualquer tipo de lesão, o delito está materializado, que trata-se de um crime formal. Agora, pela literalidade, você já chega a essa conclusão, ok? E esse também é o entendimento do professor Gelaberto, que ele já entendia dessa forma, né? Ainda que a redação anterior demandava, né? Isso que eu queria falar. Lesão grave ou morte. Deu para entender? Vem comigo na tela. Vem comigo na telona, vem comigo na telona. Essa automutilação é um comportamento humano oriundo de um desejo de se punir, que pode ser inconsciente e apresenta grande impacto na vida do indivíduo, ou seja, é qualquer lesão intencional direta dos tecidos do corpo provocada pela própria pessoa, mas sem que haja intenção de suicídio. A pessoa não tem intenção de suicídio, mas ela tem intenção de provocar uma lesão intencional direta aos seus tecidos. Deu para entender? Na modalidade simples, nós estamos aqui analisando o 122, aqui nós temos um crime formal, que pode aparecer na sua prova assim, de resultado cortado, consumação antecipada. Portanto, ainda que não ocorra, e eu falei sobre isso, ainda que não ocorra a lesão, ou até mesmo a lesão leve, há a consumação do delito. Agora é importante ressaltar que antes da Lei 13.968, o 122 aqui era considerado um delito condicionado. Ou seja, a consumação apenas ocorria quando da tentativa de suicídio resultasse morte ou lesão grave da vítima. Eu tinha, né, já feito essa análise com vocês aqui. É importante porque as formas qualificadas, a doutrina vem entendendo que nas formas qualificadas, para que o agente venha responder na forma qualificada, aí demanda um resultado naturalístico. E eu concordo em relação às formas qualificadas, ok? Aí demanda um resultado naturalístico para que o agente venha responder na forma qualificada. Bem, vamos lá então. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, olha aí, professor, olha lá a questão. A questão menciona: se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, o agente deverá responder pela forma qualificada do delito, ainda que a vítima seja menor de 14 anos. Vamos lá. Então a gente avança aqui, vamos analisar. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nós temos aqui a forma qualificada do delito, correto? Correto, aí eu vou chamar sua atenção. Eu vou chamar sua atenção porque a questão menciona ainda que seja menor de 14 anos, aí está errada. Por quê? Porque, veja, vai incidir essa qualificadora desde que não seja menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. No caso de lesão corporal, aí eu chamo sua atenção. No caso de lesão corporal gravíssima. Por quê, professor? Porque no caso de lesão corporal gravíssima, se a vítima é um menor de 14 anos, vamos aqui analisando a questão, o agente vai responder pelo delito de lesão corporal gravíssima e não por participação em suicídio qualificada pela lesão corporal gravíssima. Deu para entender? Com base no parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º resulta lesão corporal gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, o agente responde pelo crime previsto no artigo 129, parágrafo 2º, lesão corporal gravíssima, e não participação em suicídio qualificada pela lesão corporal gravíssima. Aqui eu vou chamar sua atenção. Por quê? Olha só. O legislador papou mosca. Professor papou. No parágrafo 6º,
ele fala que o agente vai responder pela lesão corporal, se a vítima é menor de 14 anos, o agente vai responder pela lesão corporal gravíssima. Nada falou em relação à lesão corporal grave. Professor, mas esse gravíssima não abarca grave, não? A meu ver, não. Por quê? Porque aqui, ó, ele fala do parágrafo 2º. Não falou do parágrafo 1º. Papou uma mosca. Então o que acontece aqui? Se liga. Por quê? Porque se eu tenho aí a participação em uma automutilação, tentativa de suicídio, e resulta lesão corporal de natureza grave, ainda que seja em relação a menor de 14 anos, o agente vai responder pela participação em suicídio qualificada. E não há que se falar em responder pelo delito de lesão corporal grave. Por quê? Porque não entrou aqui. 129 só fala da gravíssima, nada fala em relação a grave. Olha só como o legislador papou a mosca. Porque, a meu ver, onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. Ele teria que colocar aqui, resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, sendo menor de 14 anos. Aí teria que entrar aqui, responde pelos crimes previstos nos artigos 129, parágrafo 1º e parágrafo 2º, e nada falou, só falou do parágrafo 2º. Então, se a lesão corporal é grave, ainda que seja menor de 14 anos, vai responder a participação em suicídio qualificada, a meu ver. Não tem outro raciocínio aqui. Aqui está na literalidade da lei. Beleza? Eu coloquei aqui, ó. Entendo que, caso ocorra lesão corporal de natureza grave, ainda que seja contra menor de 14 anos ou contra quem por enfermidade de deficiência mental não tenha o necessário discernimento, o agente continua respondendo pelo delito na forma qualificada, considerando o teor do parágrafo 6, que não incluiu a lesão corporal grave, conforme a redação abaixo. Aqui eu coloquei a redação. Olha só. Então fica ligado aí. Beleza? Parágrafo 2º menciona: se o suicídio se consuma, se o suicídio se consuma ou se da mutilação resulta a morte. Nós temos aqui uma reclusão de 2 a 6 anos. E aqui é importante, mais uma excepcionalidade se a vítima é menor de 14 anos. Ou pessoa contra quem, por enfermidade de deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato. Ou qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Com fundamento no parágrafo 7º, vai responder aqui, o agente vai responder por homicídio e não participação em suicídio qualificada. Se do suicídio resulta, do suicídio, né, se consuma, ou seja, resulta a morte aqui do suicídio, ou da automutilação resulta a morte, aqui no suicídio, claro, se consuma a morte, vai responder pelo 121, se a vítima entra dentro desse contexto aqui, com base no parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º, aqui, ó, deste artigo é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do 121. Essa questão, pessoal, grande probabilidade de cair. E na sua prova vai cair lá. A vítima menor de 14 anos, uma vítima que tem enfermidade ou deficiência mental. Agora veja, não basta só a enfermidade ou deficiência mental. Essa enfermidade ou deficiência mental tem que retirar o necessário discernimento para a prática do ato. Deu para entender? Então fica ligado nessas questões que eu analisei. Eu entendo que a pegadinha maior vai ser aqui. Ele vai colocar um menor de 14 anos que foi induzido a praticar automutilação ou suicídio, e dessa tentativa resultou lesão corporal grave. E aí vai falar que o agente deve responder pelo delito de lesão corporal qualificada pela lesão grave. Quando não. Por quê? Porque grave não entrou aqui. Então ele vai responder participação em suicídio qualificada pela lesão grave, ainda que seja menor de 14 anos. Essa questão é interessante, cair uma questão dessa, hein? Beleza? Tranquilo? Vamos seguir, então, para a questão de número 14? Vamos para a questão de número 14. Não tem essa, não. Vamos para a questão de número 14. Paulada. João e Maria, por enfrentarem grave crise conjugal, resolveram matar-se, instigando-se mutuamente. Conforme combinado, João desfechou um tiro de revólver contra Maria e em seguida outro contra si próprio. Maria havia a falecer. João, apesar do tiro, sobreviveu.
Nessa situação, João responderá pelo crime de induzimento, instigação ao auxílio a suicídio. Questão errada. Nós temos aqui o denominado pacto de morte, né? Só questão, jogo duro, hein, professor? Com certeza. Pacto de morte, também denominado de ambicídio. Ambicídio. Professor, no adelante você tem ambicídio. O suicídio é 2. Ambicídio. No adelante você tem. No basicão você não tem. No seu PDF você não tem, mas aqui você tem. No curso X e Y você não tem, mas aqui você tem. Porque aqui o jogo é pesado. Aqui comigo. É ambicídio, né? É um pacto de morte, um exemplo de ambicídio. O suicídio é 2. Deu para entender? Fica ligado, porque o delito é de participação em suicídio. Se o agente pratica atos de execução, ele vai responder por homicídio e não por participação em suicídio. Deu para entender? Nós temos diversos casos aqui que vamos analisar. Vamos analisar. Ok? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então vamos lá. Pacto de morte. É o suicídio a 2. Veja que se o sobrevivente praticou atos de execução, ocorrendo a morte do outro, a ele será imputado o crime de homicídio. Aqui, ó. João e Maria, né, após enfrentar grave crise conjugal, resolveram matar-se, instigando-se mutuamente. Ok. Conforme combinado, João desfechou um tiro de revólver contra Maria, para que praticar atos de execução. Então ele vai responder por homicídio. Deu para entender? Ele vai responder por homicídio. Então aqui, ó, o sobrevivente pratica atos de execução. Então ele vai responder por homicídio. Agora, se ambos praticam atos de execução, um contra o outro, e ambos acabam sobrevivendo, né? Ambos sobreviveram. Responderão os dois por tentativa de homicídio, um em relação ao outro. Ambos praticam atos de execução, atos executórios, um contra o outro. Deu para entender? Tícia e Mévio. O Mévio vai responder pela tentativa de homicídio em relação a Tícia, e a Tícia vai responder por tentativa de homicídio em relação ao Mévio. Ok? Professor, tem como me dar um exemplo disso aí, dos dois praticando atos de execução? Vem aqui comigo. Te dar um exemplo bem amoroso. Qual? A Tícia e o Mévio decidem ceifar suas próprias vidas. E aí, é um casalzinho, né? Eles compraram lá um chumbinho. Ok? Ok. Aí colocaram duas colheres, uma porção de chumbinho na colher que estava com Tício e uma porção de chumbinho na colher que estava com a Mévia, tá? Tícia e a Mévia. Ok? Ok. Aí, já viu aqueles casalzinhos? Aí, colherzinha, aí cruza a colherzinha. Aí o Tício coloca na boca da Mévia e a Mévia coloca na boca do Tício. Entendeu? Nós temos aí atos de execução. Deu para entender? Se ambos acabam sobrevivendo, tentativa de homicídio, um em relação ao outro. Sacou? Vem comigo na tela. Gostei desse exemplo aí, professor. É que eu faço isso com meu namorado e tal. Ah, da colherzinha, né? Tô ligado. Vamos lá. Um dos envolvidos praticou atos de execução da morte de ambos. Porém, ambos sobreviveram. Agora aqui é interessante, porque aquele que praticou atos de execução responderá por tentativa de homicídio. E o outro sobrevivente que não praticou atos de execução irá responder por participação em suicídio. Deu para entender? Participação em suicídio. Professor, mas não ocorreu a morte? Não precisa ocorrer a morte. Não viu lá que nós temos um crime formal. Não precisa ocorrer lesão corporal grave, não precisa ocorrer nem lesão. Basta apenas a participação. Aqui nesse exemplo, vamos usar o exemplo aqui. Vamos supor que a Mévia não tenha morrido, ela conseguiu sobreviver. Ela vai responder pela participação em suicídio de João. E João vai responder por tentativa de homicídio em relação a ela, porque ele praticou atos de execução. Deu para entender? Ela não praticou ato de execução, mas ela praticou um ato de participação. Por quê? Aqui, ó, instigação. Instigando-se mutuamente. Deu para entender? É porque aqui ela morreu, mas se ela não tivesse morrido, ela acabou sobrevivendo, ela iria responder por participação em suicídio. Deu para entender isso? É assim que vai cair na prova. Não espera basicão, não. O examinador vai jogar um pacto de morte lá, um ambicídio, e vai trabalhar esses contextos aqui, de atos de execução e atos acessórios. Deu para entender? Vamos continuar.
Agora, se eu tenho um sobrevivente que ele auxiliou o outro a suicidar-se, auxílio agora, responderá pelo crime de participação em suicídio qualificado pela morte. Por quê? Porque ele auxiliou uma outra pessoa a se suicidar, e essa pessoa acabou promovendo atos de execução, né, ceifando a própria vida. Aí nós temos aqui a participação em suicídio qualificada pela morte. Perceba que neste caso o sobrevivente pratica atos acessórios, ó, auxílio, sobrevivente auxílio. Tá? Se é auxílio, aí sim vai responder participação em suicídio, que pode ser simples como qualificada. Aqui a própria vítima que pratica atos de execução. Deu para entender? Agora, se ambos auxiliam, se ambos se auxiliaram, né? Melhor dizendo, mutuamente, e ambos sobreviveram, a ele será atribuído o crime de participação em suicídio, na forma simples ou qualificado. No último caso, se ocorrer, claro, a lesão grave ou gravíssima. Aqui eles estão praticando atos acessórios. Aqui é o auxílio. Vamos aqui ó, comigo. Senão eles combinam lá. Aqui comigo. Nesse caso, da colher. Né? Aí fala, não, mas cada um coloca a substância, cada um faz a sua própria ingestão da substância. Ok. Aí ela coloca o pozinho lá na colher dela e acaba ela mesma ingerindo. E ele também ingerindo. Mas eles combinaram isso. Aí ambos sobreviveram. Ela vai responder participação em suicídio e ele também. Deu para entender? Ambos sobreviveram, mas sofreram aí lesão corporal de natureza grave. Ela vai responder participação em suicídio de natureza grave e ele participação em suicídio de natureza grave. Ambos sobreviveram, mas ocorreu lesão corporal de natureza gravíssima. Em ambos, né? Em ambos. Então, ela participação em suicídio qualificado pela lesão corporal gravíssima e ele participação em suicídio qualificado, né? O delito pela ocorrência de lesão corporal gravíssima. Ok? Isso. Professor, aí qualificada pela morte. Como vocês estão falando que ambos sobreviveram? Raciocina, guerreiro. Ah, tá, não, foi mal. Eu sei. Vem cá. Professor, você sai com as dúvidas, né, que a gente pode perguntar. Até parece que você... Eu estou aqui assistindo a aula, mas parece que você entra na minha mente, né? Eu sempre entro na sua mente. Ah, não, porque eu tava, sabe... não, eu estava assistindo aí, deu um negócio aqui na minha cabeça, mas agora que eu me liguei. Tem que ficar ligado, né? Exato. A roleta russa. Roleta russa. É importante, né? Roleta russa, olha aí, ó. Os envolvidos irão responder participação em suicídio, simples ou qualificada, e vai depender, desde que não tenham praticado os atos de execução. Ok? Atenção, caso um dos envolvidos não tenha conhecimento de que a arma estava apta a realizar disparos e realiza disparo na direção da cabeça de um dos participantes, provocando a morte da vítima, deverá responder por homicídio. Homicídio, né, com o dolo eventual. Veja que aqui ele pratica atos de execução, não há que se falar em participação em suicídio. E suicídio e progressão criminosa. Professor, você é muito agressivo, né? Por isso que eu gosto do adelante. Vamos lá então. Aqui comigo. Questão linda que eu vou passar para você. Agora que você vai falar assim, caramba, professor, que bacana essa questão agora que você passou para mim. Gostei muito. Eu tenho a Tícia. E aí o pai da Tícia vem... Deixa eu ver aqui, dar um exemplo melhor. Tá. Eu tenho o Caio. E o Mévio vem conversar com o Caio. Ok? Ok. E o Mévio fala, Caio, estou aqui cheio de problemas econômicos. E o Caio fala assim, Mévio, você tem que se matar, mas falar de forma séria. Nós sabemos que essa participação em suicídio, nós temos que ter uma seriedade na instigação. Ok? No induzimento, tem que ter seriedade. Se fala brincando, não caracteriza. Né? Professor, ainda que navega lá no dolo eventual, o entendimento da doutrina é que não caracteriza. Por exemplo, se uma pessoa vem conversar comigo, cara, estou cheio de problemas pessoais. Aí você, pai, então se mata. Falei brincando. Deu para entender? Não irá caracterizar. Esse é o posicionamento da doutrina. Se a pessoa acaba se matando, esse é o posicionamento da doutrina. Agora, se eu falo de forma séria,
Não, realmente, olha, eu tive um amigo que passou pelo mesmo problema. E ele se matou, resolveu o problema dele. Aí sim, tá? Então vamos lá. Eu tenho o Mévio e o Caio. E o Caio vem falar com o Mévio que está cheio de problemas pessoais, econômicos, enfim. E aí, o Mévio falou com o Caio, isso. Aí o Caio fala o seguinte, olha Mévio, cara, se mata. Eu vou fazer isso. Inclusive eu estou com um chumbinho aqui no bolso e vou ingerir agora. E aí ele acaba ingerindo, beleza? Ok? Mévio falando para o Caio acabou ingerindo, ok. Aí, após a ingestão de uma porção daquele chumbinho, o Caio, ele desiste. Não, 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 eu vou chamar a ambulância. Ele estava com o telefone e chamou a ambulância. Aí a ambulância tá chegando no local. Aí o que que faz o Caio, o que que faz o Mévio? O Mévio, na verdade, ele deseja a morte do Caio. A ambulância vem chegando no local, ele coloca o carro dele na frente para a ambulância não chegar ao local. Deu para entender? E a ambulância não consegue salvar o Caio que acabou ingerindo aquela substância. O Mévio vai responder por qual delito? Vai responder por homicídio. Por quê, professor? Há uma progressão criminosa. Ele cria um crime menos grave, que era a participação em suicídio, e depois decide praticar um crime mais grave. Ou seja, impedindo o socorro, vai acabar provocando o homicídio da vítima. Deu para entender? Aqui você tem suicídio em contexto de progressão criminosa. Vem comigo na tela. Agressão, aqui é isso. Então a progressão criminosa acontece quando o agente inicia um comportamento que configura um crime menos grave, seria a participação em suicídio, porém ainda dentro do intercrime, esse caminho do crime, resolve praticar um crime mais grave. Então ele interrompe o socorro da vítima após a vítima se arrepender de lançar a mão ali daquela substância venenosa. Deu para entender? Primeiro ele queria praticar o delito de participação em suicídio, depois ele evolui para o delito de homicídio propriamente dito. Deu para entender? Vem comigo na tela. E aí, professor, vai me chamar na tela? Vou te chamar na tela. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu vou te chamar na tela ou não. Acho que eu vou ter pena de você. 1h07, né? Ok. Não, vou quebrar seu galho. Não queria quebrar, não. Eu queria já resolver essa questãozinha aqui, mas ok. Não tem problema, não. Beleza. Eu resolvo depois. Aqui comigo, então. Vem comigo. Contra você no próximo bloco. Corre não, hein? É isso aí. Um abraço.